Alexandre de Moraes negou que conversou com Daniel Vorcaro, o banqueiro corrupto preso por ordem de André Mendonça. Quer dizer, negou mais ou menos. Ele soltou uma nota bem parecida com aquilo que explicaria Rolando Lero, da escola do professor Raimundo, na Rede Globo, né? E não conseguiu negar de maneira perentória, dizendo: eu jamais conversei com Daniel Vorcaro, eu não falei com Daniel Vorcaro no dia da sua prisão. Ele jogou ali um monte de informações e o próprio Jornal Nacional, no dia em que Alexandre de Moraes solta essa nota, falou: olha, foi periciado diretamente da Polícia Federal e nós omitimos o seu telefone simplesmente para preservar a sua identidade. A história vai ficando cada vez mais surreal. São mesmo os bastidores do poder do nosso país. Daniel Vorcaro deu uma festa de mais de 200 milhões de reais, onde rolava orgia, todo tipo de coisa, quase como se fosse um Epstein brasileiro. Inclusive vazaram conversas dele com a ex-namorada, que era uma global, falando a respeito de peleleca e tudo mais, que lembra muito, né, o proceder do gnomo da lingueta, o tarado de Kiev. Mas a história vai ficando cada vez mais bizarra. Não só pelo contrato de 129 milhões de reais firmado entre Daniel Vorcaro e a esposa de Alexandre de Moraes, mas como toda a rede de poder. Alguns senadores já abriram um pedido de investigação em cima de Daniel Vorcaro, uma CPI para finalmente investigar os togados do Supremo Tribunal Federal. Adivinhem quem ainda não assinou? Só tentem adivinhar quem ainda não assinou. Leiam aí, para ver se eu estou mentindo. Tá bom? Pois muito bem. O Enegue da Band falou a respeito da nota do Alexandre de Moraes. Que enrolação? Falou ou não falou? O ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota divulgada pelo Supremo, anunciada como um desmentido. A reportagem que trata de uma sequência de mensagens trocadas entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro. O tamanho da nota ficou inversamente proporcional à força do argumento do ministro. Um desmentido que não desmente nada assim de forma acachapante. O que é desmentido acachapante? É algo assim: o ministro Alexandre de Moraes nega categoricamente ou nega veementemente ter trocado qualquer mensagem com o banqueiro Daniel Vorcaro. O Supremo divulgou um desmentido em estilo diferente. Olha só, diz a nota: a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Peraí, os contatos não conferem, mas a questão é se falou ou se não falou. Enrolação, falou ou não falou? Trocou mensagem ou não trocou? E a nota continua. Fica demonstrado que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Mensagens vinculadas a outros contatos. Qualquer pessoa negaria ou calaria. O desmentido de Moraes é diferente. É longo, é técnico, invoca a CPMI do INSS como fonte, mas não mostra o documento, nem fala da Polícia Federal, perícia da Polícia Federal. Para que vocês tenham ideia de como é séria e absurda a situação de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes, até mesmo o colunista e comentador da UOL, o desembargador Maierovitch, que foi inclusive crítico à Lava Jato, tá? Ele diz que a situação de Alexandre de Moraes é absolutamente insustentável e que ele e Dias Toffoli têm que ser exonerados imediatamente, afastados do Supremo Tribunal Federal imediatamente. Vou ler um pouco do currículo do professor Maierovitch para vocês, tá? Professor de Direito desde 1979, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, secretário nacional antidrogas
especialista da ONU em criminalidade e drogas, fundador e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, o Combate à Máfia, magistrado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, membro da Academia Paulista de História e Academia Paulista de Letras, recebeu o título de Cavaliere della Repubblica Italiana, concedido pelo governo da Itália por atuação ao combate à máfia. Foi o primeiro não italiano a receber essa distinção na área e tem a Ordem do Mérito Militar Brasileiro no grau de Comendador Especial. Com a palavra, o professor Maierovitch. A esposa dele, em janeiro de 24, ela celebrou um contrato. E depois, em novembro, começou, e a Polícia Federal apresenta isso, apresenta o quê? Diálogos entre o Moraes e o Vorcaro, e no sentido de que Moraes estaria por dentro de toda a atividade do Vorcaro e dando-lhe conselhos, orientações. E existe até uma mensagem que é a última delas, que parece e dá indicativos de que houve sim a troca. O Moraes interagiu com ele, respondia a ele, embora essas mensagens tivessem sido apagadas. A situação do Moraes é delicadíssima. Ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular, tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque, diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Esse crime prevê aquele que patrocina, que participa de uma forma direta ou indireta. No caso, são duas: diretamente pela mulher e indiretamente debaixo da toga. Nós só temos, professor, uma saída, que se chama impeachment, que é pelo Senado. Só uma saída. Se a gente pensar em termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que fala em deveres dos juízes e fala em comportamento, o juiz tem que ter um comportamento probo, apropriado. O juiz não pode se advogar, se intrometer, dar pareceres, manter relações com partes, com interessados. E a Lei Orgânica da Magistratura dá uma série de punições para isso. Inclusive, colocação em disponibilidade, demissão, tem um elenco de penas. E diante disso tudo que eu mostrei para você, a pergunta então é: o que nós podemos fazer com tudo isso que está acontecendo? Podemos depender única e exclusivamente de André Mendonça? Não. Independente de você ser de direita ou de esquerda, o que você tem que fazer é o seguinte: vá nas redes sociais do Flávio Bolsonaro e digite lá: cadê covardão? Vai assinar ou não a CPI para que se comece as investigações em cima de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes? Você vai fazer isso ou vai continuar como canalha covarde que sempre foi? É isso que você precisa fazer se você quer ver alguma justiça, pelo menos no caminho de prosperar do nosso país. Alguma coisa precisa ser feita. Mas o covarde do Flávio Bolsonaro, que inclusive ameaçou os senadores para que eles retirassem as suas assinaturas da CPI da toga, este precisa ser cobrado. Esta é a peça fundamental. Se ele decidir se mover, talvez nós tenhamos alguma chance. Pois muito bem, se você está revoltado com o escândalo do Banco Master, você tem que se revoltar também com o escândalo da Refit, um dos maiores escândalos de fraude, lavagem de dinheiro, evasão de divisas que o nosso país já viu. E segundo a Polícia Federal, um dos principais envolvidos é o Beraldo, que tentou ser presidente da República pelo MBL e é um dos principais doadores do MBL e membro fundamental. E já que nós estamos falando de pessoas extremamente corruptíveis, preste atenção.
A primeira coisa que eu acho que, se eu fosse eleito, eu tenho certeza que eu precisaria ser vigilante, porque, olha, eu vou falar uma coisa, eu não confio em mim e não quero que ninguém confie, tá? Eu sou altamente corruptível como qualquer ser humano. Então esse negócio de, não, se eu chegasse aí, imagina que isso ia acontecer, nunca, isso aí não existe, cara. Isso aí é invenção. Meu amigo, não existe nada que o tempo não venha a revelar. Antigamente, o Danilo Gentili passava processos de políticos no saco. Hoje, ele não tira o saco de políticos da boca, principalmente dos canalhas do MBL. Eu estou trabalhando na lista de traições do MBL que vou divulgar quando esses vigaristas estiverem pedindo voto. Vamos observar as coisas pelas quais André Guedes e Danilo Gentili ficaram quietinhos, porque têm seus políticos de estimação. Vamos lá? Então vamos lá. Lista de traições do MBL. Gastaram milhões de reais do fundão eleitoral traindo o discurso histórico. Danilo Gentili e André Guedes. Gastaram mais de R$500 milhão do fundão eleitoral para a promoção das suas próprias redes sociais. Danilo Gentili e André Guedes. Votaram junto com o PT e o PSOL para batizar o aumento de até 35% de etanol na sua gasolina. Você vai pagar mais, vai andar menos. Danilo Gentili e André Guedes. Votaram a favor da legalização de cassinos e jogos de aposta. Danilo Gentili lucra bastante com isso hoje em dia, inclusive, e me acusa de lucrar com cassino, hein? Os caras são tão canalhas que eles falam, olha só, o seu AdSense do YouTube pode vincular anúncios de cassino, você lucra com cassino então, hein? É muita canalice desse cara. Me lembra muito os bolsonaristas, né, que falaram que eu lucrava com a Petrobras porque o AdSense do Google colocava anúncios da Petrobras no meu canal. Enfim. Votaram pela venda de terras com até 90% de desconto para grileiros bandidos. André Guedes e Danilo Gentili. Votaram em primeiro plano pela reforma tributária do Lula e do Haddad. André Guedes e Danilo Gentili. Votaram para arquivar um pedido de investigação contra Rodrigo Manga, prefeito afastado do cargo, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em mais de 123 milhões de reais de desvios da saúde. Os dois aqui, né? Certo? Votaram pela criação de 25 novos cargos de assessor na Câmara de Sorocaba com prejuízo de 16 milhões de reais para os cofres públicos. Votaram pela criação de dezenas de cargos comissionados e o aumento de 37% no salário do alto escalão da Prefeitura de Joinville com prejuízo de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Os dois. Guto Zacarias, que tem gastos superiores ao PT e o PSOL na Lesp, conta com 22 assessores em seu gabinete. Mais que o PT e o PSOL, hein? Os dois. Benjamin Pontes, amigo de Vicky Vanilla, curtiu posts de cunho neonazista e supremacia branca e foi punido com um cargo de 12 mil reais no gabinete do Guto Zacarias. Senão o PT volta, senão o Bolsonaro volta. Aplaudiu e convidou para o seu congresso Curtis Yavin, pensador aclamado por neonazistas, que justifica a escravidão para negros, defende a destruição da igualdade de direitos civis e é apoiador de modelos autoritários antidemocráticos como o neomonarquismo. Os dois aqui, ó, mas o Bolsonaro é ditador. Teve como escritor da revista Valete um blasfemador do cristianismo, que inclusive, segundo Ricardo Almeida, iria se tornar professor da Academia MBL, né? Se você não assistiu o vídeo MBL Cuspindo em Cristo, recomendo que você assista. Gastaram mais de 100 mil reais em 2 clipes patéticos de campanha e o dinheiro foi direto para o bolso do irmão do Renan Santos, que os produziu. Os dois pintaram uma caixa de água de preto no meio do Nordeste, do semiárido, e não apresentaram nenhuma transparência e nenhum comprovante daquilo que foi recebido e daquilo que foi gasto, mesmo tendo prometido que prestariam contas de cada centavo. Caixa d'água da mansão, pai. Ó, Aí, ó. vou te falar, eu. Fazer caixa d'água preta, Vou te pai. falar, cara. Quantas caixas d'água tem? A caixa d'água da mansão preta, ela vai ter uma vantagem. Agora já vem aquecida, velho. Cristiano Beraldo, principal doador do Partido Missão, é suspeito de integrar um esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro da Refit, empresa que causou prejuízo de mais de
26 bilhões de reais aos cofres públicos. Um hospital completo foi roubado de você todos os meses. 27 escolas todos os meses. Defenderam que se institucionalizasse, se televisionasse a tortura seguida de morte. Vocês viram, inclusive, o Gnomo falando isso em um congresso oficial. Pregaram o eugenismo ao defender que mendigos não têm o direito a comida, tratamento médico e doações. O vereador do MBL propõe restrição à migração de nordestinos para o sul. O ideólogo do partido, Ricardo Almeida, defendeu a destruição total do Estado de Israel e ainda disse que sistemas que eram bons era o sistema do Irã e o sistema da Mauritânia, que inclusive institucionaliza a escravidão, certo? Engenheiro Léo, candidato a deputado estadual, defende a eutanásia e o aborto para pessoas com síndrome de Down e autismo, além de sugerir testar medicamentos em presos. Não só ficaram quietinhos, como compartilhavam lá os posts do Engenheiro Léo, as duas maravilhas aqui, certo? Exigem, dentro do MBL, um contrato de confidencialidade de bastidores para ex-membros do partido sob multa de 100 mil reais se falar o que aconteceu por trás, né, das câmeras lá. Humilharam uma trabalhadora honesta, vendedora de pudim. Quem é que se lembra do caso do pudim aqui, né? Que o leão não pede desculpa quando vai lá e devora a sua presa. Defendem a lei da imunidade parlamentar contra políticos, mas processaram uma mãe de família por causa de meme. No meu caso, pediram mais de 250 vídeos serem retirados da plataforma. Uma censura absurda que o senhor Danilo Gentili não só ficou quietinho, como ele corrobora com isso que os seus capangas de partido fazem. E defendem também a tese jurídica do Gunther Jacobs, do prendeu, matou, que antes de se tornar uma teoria jurídica era aplicada na Alemanha nazista, nos gulags de Stalin e hoje existe na Coreia do Norte. Este é talvez o partido mais virulento, canalha, mentiroso que já se viu na história do nosso país. Não tem nada parecido com o lixo que o MBL faz hoje, com o lixo que o MBL se tornou hoje após os áudios da Ucrânia. Eles viram que as únicas pessoas que passariam pano para aquilo lá seriam os incels da internet, o antro mesmo, o esgoto, né? E se tornaram o que é hoje. E esses dois aqui não foram só omissos, não só passaram pano, eles são cúmplices disso tudo, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, essa lista de traição ainda está sendo depurada, né? Ainda está sendo refinada, para que todo mundo possa compartilhar quando esses desgraçados estiverem pedindo voto. Verifique a sua inscrição nesse canal, seu gostinho, seu sininho, e assista este vídeo aqui, Lei Danilo Gentili é o meu ovo, para saber o quão cínico é um cara como o senhor Gentili. Não tendo condições de contra-argumentar contra fatos, o que o senhor Danilo Gentili faz? Então ele precisa difamar. Aí é travequeiro, aí é anão, aí lucra com o cassino do Toffoli, está envolvido no Banco Master, produziu pedófilo, acobertou pedófilo, não é seu vigarista, seu canalha. Como você mesmo disse, você é um corruptível e hoje é tão corrupto e tão difamador quanto aqueles que destruíram a vida do Wilson Simonal. Dorme com essa aí, vagabundo. Gente, tá demais esse negócio. Tá demais esse troço. É cada enxadada uma minhoca. Alexandre de Moraes não só passaram pano, eles são cúmplices disso tudo, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, essa lista de traição ainda está sendo depurada, né? Ainda está sendo refinada, para que todo mundo possa compartilhar quando esses desgraçados estiverem pedindo voto. Verifique a sua inscrição nesse canal, seu gostinho, seu sininho, e assista este vídeo aqui, Lei Danilo Gentili é o meu ovo,
para saber o quão cínico é um cara como o senhor Gentili. Não tendo condições de contra-argumentar contra fatos, o que o senhor Danilo Gentili faz? Então ele precisa difamar. Aí é travequeiro, aí é anão, aí lucra com o cassino do Toffoli, está envolvido no Banco Master, produziu pedófilo, acobertou pedófilo, não é seu vigarista, seu canalha. Como você mesmo disse, você é um corruptível e hoje é tão corrupto e tão difamador quanto aqueles que destruíram a vida do Wilson Simonal. Dorme com essa aí, vagabundo. Tired of every broken line still points to you and I. Meet me at midnight on the overpass, on the overpass. Service stairs left your lipstick goes. What it cost in the glass hotel. It's the sunrise.
before, gave up hope on. This old place. One arm out the window.
um Sukuna. Transfiguração inerte. Agora, Aioria, acabe com os dois ao mesmo tempo! Agora, Aioria! Agora, Aioria, acabe com os dois ao mesmo tempo! Apenas você, que foi quem criou essa ilusão, pode acabar com ele! Mas o que você está dizendo? Se receber o meu ataque assim, não vai sair ileso! Não se preocupe! Mas jura? Naquele dia, há 12 anos, Eu tenho que cumprir a missão que me foi confiada. naquele momento eu tomei minha decisão. Missão ou não, eu não tinha como mudar a dura realidade. Eu estava tirando a vida do irmão daquele garoto que ali estava. Eu sabia que uma hora teria que dar a minha própria vida por ele, para pagar pelos pecados que cometi. Existe um momento na vida de todo guerreiro em que ele é obrigado a encarar a própria lâmina. Não a lâmina que ele usa contra os inimigos, mas aquela que revela quem ele realmente se tornou. Muitos acreditam que o maior erro de um homem é cair. Estão enganados. O verdadeiro erro é olhar para aquilo que fez e ainda tentar se convencer de que estava certo. A maioria das pessoas prefere algo muito mais confortável. Inventar desculpas. Culpar o destino. Culpar outras pessoas. Culpar as circunstâncias. Qualquer coisa, menos encarar a própria falha. Mas um verdadeiro guerreiro não tem esse luxo. Porque disciplina não é apenas treinar o corpo. Disciplina é ter coragem suficiente para julgar a si mesmo. E quando esse julgamento chega, não há fuga. Não há justificativa. Há apenas uma escolha. Aceitar o peso do seu erro. Ou viver para sempre tentando se esconder dele. Então me diga, quando você olha para as decisões que tomou até aqui, você tem coragem de encarar aquilo que vê? Escute bem, o erro não destrói um homem. O que destrói um homem é a covardia de não admitir que errou. Porque quando alguém se recupera, não há fuga. Não há justificativa. Há apenas uma escolha. Aceitar o peso do seu erro. Ou viver para sempre tentando se esconder dele. Então me diga, quando você olha para as decisões que tomou até aqui, você tem coragem de encarar aquilo que vê? Escute bem, o erro não destrói um homem. O que destrói um homem é a covardia de não admitir que errou. Porque quando alguém se recusa a reconhecer a própria falha, algo muito pior acontece. Ele começa a mentir para si mesmo. E quando um homem começa a mentir para si mesmo, sua disciplina desaparece. Sua honra enfraquece. E sua lâmina perde o fio. Você quer saber por que tantas pessoas vivem presas aos mesmos fracassos? Porque elas passam a vida inteira tentando provar que estavam certas, quando deveriam estar fazendo algo muito mais difícil. Algo que exige coragem de verdade. Dizer apenas 2 palavras. Eu errei. Essas 2 palavras pesam mais que qualquer batalha. Porque no momento em que você as pronuncia, todas as suas desculpas morrem. E pela primeira vez, você fica sozinho diante da verdade. Sem esconderijos, sem máscaras. Apenas você. E aquilo que precisa mudar. Mas, entenda uma coisa. Assumir o próprio erro não é um sinal de fraqueza. É o primeiro passo da verdadeira força. Os fracos fogem das consequências. Os fracos escondem suas falhas. Os fracos precisam proteger o próprio ego. Um guerreiro não. Um guerreiro aceita o peso das próprias escolhas, porque sabe de algo que poucos compreendem. Toda decisão tem um preço. E quem deseja caminhar com honra, precisa estar preparado para pagar esse preço. Mesmo quando dói. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando isso significa admitir que o homem que você foi no passado
não estava à altura do homem que você deveria ter sido. Isso exige disciplina, exige orgulho verdadeiro e, acima de tudo, exige caráter. Agora preste atenção no que vou dizer. Existe uma diferença enorme entre carregar culpa e carregar responsabilidade. A culpa paralisa. Ela prende o homem ao passado. Ela transforma o erro em uma prisão. Mas a responsabilidade transforma o erro em algo diferente. Ela transforma o erro em uma lâmina. Uma lâmina que corta ilusões. Uma lâmina que separa o homem que você foi do homem que você decidiu se tornar. Porque quando alguém aceita seu erro de verdade, algo poderoso acontece. Ele para de fugir. Ele para de justificar. Ele para de negociar com a própria consciência. E então, pela primeira vez, ele começa a evoluir. Não porque esqueceu o erro, mas porque decidiu nunca mais repeti-lo. Mas não se engane. Aceitar o próprio erro não é o fim da jornada. É apenas o início da batalha mais difícil que existe. Porque no momento em que você para de fugir, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar. Enxerga as escolhas que fez. Enxerga as consequências que causou. Enxerga as pessoas que feriu. E é nesse instante que muitos desmoronam. Eles acreditam que já foram longe demais. Que o erro foi grande demais. Que não existe mais caminho de volta. Mas um verdadeiro guerreiro entende algo que poucos compreendem. O passado não pode ser apagado, mas o futuro ainda pode ser forjado. E cada decisão que você toma a partir de agora se torna uma nova oportunidade de provar quem você realmente é. Você quer redenção? Então pare de procurar conforto. Redenção não nasce de palavras bonitas. Ela nasce de disciplina. Nasce de escolhas difíceis. Nasce do momento em que você decide. Que nunca mais permitirá que aquela mesma fraqueza controle suas decisões. É aqui que muitos falham. Porque mudar exige algo que a maioria evita. Sacrifício. Sacrifício do orgulho vazio. Sacrifício das desculpas. Sacrifício daquela versão fraca de si mesmo que prefere justificar os erros em vez de superá-los. Mas um guerreiro entende algo simples. Se a sua honra foi manchada, então é sua responsabilidade polir novamente a própria lâmina. Cada erro carrega uma lição, mas apenas aqueles que têm coragem de encará-la são capazes de crescer, porque a verdade é dura. O homem que você é hoje foi moldado pelas decisões que tomou ontem, mas o homem que você será amanhã será moldado pelas decisões que toma agora. E é exatamente por isso que assumir seus erros é um ato de poder. Quando você aceita aquilo que fez, ninguém mais pode usar isso contra você. Nenhuma crítica te abala. Nenhuma acusação te destrói. Porque você já se julgou primeiro. E quando um homem tem coragem de enfrentar o próprio julgamento, ele se torna mais forte do que qualquer adversário. Quantas vezes você já tentou esconder um erro? Quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que não tinha escolha? Quantas vezes preferiu proteger o próprio orgulho em vez de assumir a responsabilidade? Todos nós já estivemos nesse lugar, mas poucos têm coragem de sair dele, porque sair desse lugar exige algo raro: humildade para reconhecer a falha, coragem para assumir as consequências e disciplina para se tornar melhor. Então eu te pergunto novamente: quando você olhar para os seus erros, vai fugir deles? Vai justificá-los? Nada. Então é sua responsabilidade polir novamente a própria lâmina. Cada erro carrega uma lição, mas apenas aqueles que têm coragem de encará-la são capazes de crescer, porque a verdade é dura. O homem que você é hoje foi moldado pelas decisões que tomou ontem, mas o homem que você será amanhã será moldado pelas decisões que toma agora. E é exatamente por isso que assumir seus erros é um ato de poder. Quando você aceita aquilo que fez, ninguém mais pode usar isso contra você. Nenhuma crítica te abala. Nenhuma acusação te destrói. Porque você já se julgou primeiro. E quando um homem tem coragem de enfrentar o próprio julgamento, ele se torna mais forte do que qualquer adversário. Quantas vezes você já tentou esconder um erro? Quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que não tinha escolha? Quantas vezes preferiu proteger o próprio orgulho em vez de assumir a responsabilidade? Todos nós já estivemos nesse lugar, mas poucos têm coragem de sair dele,
Porque sair desse lugar exige algo raro. Humildade para reconhecer a falha, coragem para assumir as consequências e disciplina para se tornar melhor. Então eu te pergunto novamente, quando você olhar para os seus erros, vai fugir deles? Vai justificá-los? Ou vai fazer o que um verdadeiro guerreiro faz? Assumir, aprender e seguir em frente mais forte. O erro não define quem você é. O que define quem você é a decisão que você toma depois dele. Alguns escolhem fugir, alguns escolhem culpar o mundo. Mas aqueles que desejam caminhar com honra fazem algo diferente. Eles aceitam o peso, eles aprendem com a queda e então transformam aquela falha na força que os impulsiona para frente. Porque um verdadeiro guerreiro não tenta apagar o passado. Ele usa o passado para forjar um futuro melhor. Então, quando chegar o momento em que você for obrigado a encarar seus próprios erros, não desvie o olhar. Não invente desculpas. Não fuja da responsabilidade. Apenas faça o que deve ser feito. Aceite, aprenda e levante-se novamente. Porque a verdadeira força de um guerreiro não está em nunca errar. Está em ter a coragem de se tornar melhor. Depois de cada erro. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.
esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. A cultura pop nos treinou. Você já sentiu que neste exato momento, A cultura pop nos treinou para identificar. você já sentiu que neste exato momento, A cultura pop nos treinou para identificar o perigo da forma errada. Nós fomos condicionados a acreditar que o mal é barulhento, que o vilão mais perigoso é aquele que grita, aquele que destrói cidades e exibe o seu poder absoluto para o mundo ver. Mas a psicologia do mundo real nos mostra um cenário infinitamente mais perturbador. O predador mais letal não é o monstro descontrolado que avisa que está chegando, é o narcisista estruturado, aquele que pesa o seu valor silenciosamente antes de te abater. E a obra Frieren entrega possivelmente a representação mais clinicamente exata de um colapso narcisista que a ficção recente já produziu. Hoje, nós não vamos analisar a demônio Aura, a guilhotina, como uma simples vilã de anime. Nós vamos colocá-la na mesa de cirurgia como um estudo de caso psicológico. Se você acha que Aura perdeu aquele confronto porque a Frieren era simplesmente mais forte, você não entendeu absolutamente nada sobre o que aconteceu ali. Aura não foi destruída por uma magia superior. Ela foi vítima da sua própria biologia. Ela foi aniquilada pela falha oculta que todo manipulador crônico carrega dentro de si. Um ego tão frágil e patológico que precisa ser validado o tempo todo. Para entender a mente da Aura, você precisa primeiro entender a anatomia do mecanismo de controle dela. A magia central dessa demônio é a balança da obediência. O funcionamento é brutal e direto. Ela coloca a própria alma de um lado da balança e a alma da sua vítima do outro. Quem tiver mais poder mágico, mais mana, domina o corpo do perdedor pela eternidade. O derrotado perde a cabeça, literalmente, e vira um fantoche militar. Na superfície, isso parece apenas um feitiço apelão de fantasia, mas sob a ótica da psicologia sombria, essa balança é a manifestação física e perfeita do transtorno de personalidade narcisista. Narcisistas reais, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, não interagem com o mundo através da empatia. Eles não sabem o que é colaboração. Para a mente de um predador social, toda e qualquer relação humana é uma balança de poder. Ou eles estão por cima, dominando você e ditando as regras, ou eles se sentem por baixo e humilhados. Não existe meio termo, não existe terreno neutro ou parceria. Para um demônio como a Aura, a igualdade é uma ofensa. E como ela garante que sempre vai vencer essa medição de poder? Ela fez apenas uma coisa nos últimos 500 anos. Ela acumulou energia e exibiu essa energia o tempo todo. Antes do confronto final, nós precisamos analisar a prova mais brutal da patologia da Aura, o exército dela. Você notou o detalhe mais perturbador? Eles não têm cabeça. Isso não é apenas uma escolha estética, é uma necessidade psicológica. O narcisista odeia a individualidade. Eles odeiam que você tenha um rosto, uma voz ou uma opinião. Ao arrancar as cabeças, a Aura transforma guerreiros nobres em objetos, em ferramentas mudas. É a desumanização total. Na vida real, o predador faz a mesma coisa com você. Ele não arranca a sua cabeça física, ele arranca a sua autonomia. Ele te isola, ele te silencia, até você virar apenas uma extensão da vontade dele. A Aura não vê um exército, ela vê um museu de vítimas
que ela mantém para alimentar o próprio delírio de grandeza. E tem mais um erro de cálculo fatal. Aura viveu 500 anos. Ela acha que isso é a eternidade. Ela acha que é uma deusa intocável. Mas a arrogância cega. Ela esqueceu que existem monstros mais velhos no escuro. Frieren tem mais de 1000 anos. Frieren tem o dobro da experiência dela. Enquanto Aura brincava de boneca com cadáveres, Frieren estava aprimorando a arte de matar demônios. A arrogância faz o predador parar de evoluir. Aura estagnou séculos atrás. Frieren continuou andando. Quando você para de aprender porque acha que já é o melhor, você já está morto. Você só não sabe disso ainda. O exército de cadáveres decapitados que a Aura carrega atrás de si não é apenas uma tática de guerra, é um troféu psicológico, é a forma literal do narcisista patológico anunciar para o mundo: olhe para todas as pessoas que eu já destruí, que eu já humilhei e dominei. Você é o próximo da fila. A ostentação é o único escudo que protege a fragilidade do ego dela. E é exatamente aqui que entra a genialidade tática, beirando a sociopatia, da Frieren. Se a Aura é a representação máxima do narcisismo que precisa se exibir para existir no mundo, Frieren é a negação absoluta do ego. Para entender essa dinâmica de predação, precisamos voltar ao condicionamento que Frieren recebeu da sua mestra, Flamme. Lembre-se do nosso laudo anterior. Demônios são predadores que usam a linguagem e o mimetismo para enganar as presas. Flamme entendeu isso séculos atrás e tomou uma decisão brutal de sobrevivência. Se os demônios usam a mentira para caçar humanos, ela ensinaria a sua aluna a usar a mentira para caçar demônios. Flamme não ensinou a Frieren apenas feitiços de destruição ou escudos mágicos. Ela aplicou um rigoroso condicionamento psicológico militar em uma mente ainda em formação. Ela ensinou Frieren a suprimir o próprio poder, a parecer fraca, a parecer vulnerável, limitada e irrelevante. Durante mais de 1000 anos, todos os dias de sua vida, Frieren escondeu 90% da sua verdadeira capacidade mágica. Pense por um único segundo no nível de disciplina psicológica e controle de impulsos que isso exige. O ser humano comum, na sociedade moderna, não consegue esconder uma promoção no trabalho ou um carro novo sem postar nas redes sociais. Nós ansiamos desesperadamente por reconhecimento e status. Frieren passou um milênio inteiro sendo subestimada. Ela foi humilhada, ignorada e chamada de fraca por oponentes que eram infinitamente inferiores a ela. E ela nunca piscou. Ela nunca cedeu à tentação impulsiva de mostrar o seu verdadeiro poder apenas para ganhar uma discussão ou massagear o próprio orgulho. Ela engoliu o ego. Ela sacrificou a vaidade em nome da letalidade absoluta. Ela deixou de lutar como uma maga tradicional e passou a operar com a mente de um sniper profissional. O sniper não quer que você saiba que ele está lá. Ele não exibe a própria arma. Ele não avisa o que vai fazer. Ele apenas espera o momento exato em que o alvo se sente seguro, arrogante e inatingível. E então, ele executa. O confronto final entre a Aura e a Frieren, no momento em que a balança da obediência é ativada, não é uma batalha de feitiços, é um abate tático programado. E ele nos ensina o erro letal que todo manipulador arrogante comete, a projeção. Como a Aura passou a vida inteira presa na própria vaidade, se exibindo e medindo os outros pela aparência, ela se tornou incapaz de conceber a ideia de que alguém esconderia o próprio poder de forma tão extrema. Na mente de um narcisista crônico, a ideia de não ser o centro das atenções, de não se exibir, é uma ofensa. Eles presumem que o mundo inteiro é tão fútil e vazio quanto eles mesmos. Quando a balança sobe, Aura sorri com a certeza absoluta da vitória. Afinal, a leitura superficial diz que ela tem mais magia. O ego inflamado a deixa completamente cega para o perigo óbvio à sua frente. E então, Frieren tira a máscara. A maga solta a restrição que manteve sob controle de ferro por séculos. A montanha de poder oculto se derrama e esmaga o prato da balança. A expressão de deboche e superioridade da Aura derrete em milissegundos. E o que sobra no rosto dela é o puro pânico de um animal encurralado. Esse é o exato momento da ruína do narcisista. Ela percebe, em seus últimos segundos de existência, que não foi derrotada por uma magia melhor. Ela foi derrotada porque foi diagnosticada. Frieren usou a vaidade da Aura como uma corda e deixou que ela mesma se enforcasse. A última interação de Frieren não é um grito de vitória heróico ou um discurso moral. É uma ordem clínica, executada com repulsa pura. Aura, mate a si mesma. Não há piedade, não há debate, porque você não negocia com predadores. Quando um narcisista percebe que perdeu o poder sobre você, ele tenta barganhar, tenta se fazer de vítima, tenta usar a pena. Frieren corta o sistema de comunicação antes que a mentira sequer comece. Aura nos deixa um aviso letal para a vida real. Na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, no seu círculo social, os indivíduos mais destrutivos não são os que te atacam fisicamente. São os que testam seu valor silenciosamente. Os que tentam te colocar na balança deles todos os dias. Se você tenta provar o seu valor para essas pessoas, se você tenta se exibir, você já perdeu. Você alimentou a fera. A única forma de vencer um manipulador é seguir a cartilha da Frieren. Esconda suas cartas, controle o seu ego e deixe que a arrogância do predador seja a ferramenta da sua própria destruição. Se você quer se aprofundar nessa dinâmica e aprender as táticas reais para identificar, ler
e neutralizar os narcisistas e predadores que estão na sua vida hoje, eu deixei no primeiro comentário fixado o arsenal completo de leitura corporal e psicologia sombria, os mesmos materiais que inspiram as análises deste canal. O conhecimento é a sua única armadura contra quem caça usando a mentira. Inscreva-se no Psicocinema, o nosso próximo laudo já está em andamento. Você já sentiu que está sempre se esforçando, mas no fundo parece que está perdendo alguma coisa que nem sabe explicar? Como se estivesse correndo, tentando fazer tudo certo, tentando ser justo, tentando ser forte, e ainda assim saísse drenado, esvaziado, invisível. É uma sensação estranha, não é fracasso declarado, é algo mais silencioso. Neste exato momento, uma discussão completamente perturbadora está ganhando força na internet. Uma grande parte do público de Frieren decidiu que os demônios da obra são uma metáfora para imigrantes e minorias oprimidas. Eles estão argumentando, com total seriedade, que os humanos da série caçam essas criaturas por puro preconceito e ignorância cultural. Eu vou ser brutalmente honesto com você. Essa não é apenas uma teoria ruim de anime. É o sintoma de uma geração que perdeu o instinto básico de sobrevivência. As pessoas estão tão desesperadas para forçar política moderna em tudo, que se esqueceram de como reconhecer um predador quando ele está bem na sua frente. E Frieren não faz o menor esforço para ser uma série sobre tolerância. Esta obra é um laudo clínico sobre o que acontece quando você tenta abraçar o mal. Bem-vindo ao Psicocinema. Hoje, vamos dissecar a mente da espécie mais manipuladora da ficção e provar biologicamente por que a sua empatia é a arma favorita do seu assassino. Existe uma falha cognitiva perigosa acontecendo nas discussões sobre Frieren agora. Uma parcela do público, desesperada para forçar uma narrativa política contemporânea, decidiu que os demônios da obra são uma metáfora para imigrantes ou povos marginalizados. Eles argumentam que os humanos os caçam por preconceito, por medo do desconhecido. Isso não é apenas um erro de interpretação. É o sintoma de uma sociedade que perdeu o contato com a realidade da predação. O cérebro humano tem uma falha de fábrica chamada antropomorfismo. Nós projetamos características humanas em tudo, em animais, em objetos e em monstros. Se a criatura tem 2 braços, 2 pernas e fala o nosso idioma, o nosso cérebro instintivamente assume que ela possui a mesma bússola moral que nós. Mas a genialidade de Frieren é estabelecer que os demônios não têm uma moralidade distorcida, eles têm a ausência dela. Na criminologia, para condenar alguém, busca-se a mens rea, a mente culpada, a intenção maligna baseada em uma escolha consciente de quebrar as regras sociais. Os demônios não quebram regras sociais porque eles não vivem em sociedade, eles são feras solitárias. Para eles, matar um humano não é um crime, é o equivalente biológico a respirar. A maior prova desse horror psicológico está na arma mais letal que eles possuem, a voz. Na biologia, existe um conceito chamado mimetismo. Algumas moscas imitam as cores das vespas venenosas para não serem devoradas. Os demônios de Frieren evoluíram para o mimetismo acústico. Eles imitam a frequência exata da dor humana. Pense na cena mais perturbadora do início da obra. A demônia encurralada, prestes a ser aniquilada, chora e clama por sua mãe. Em 99% da ficção moderna, este seria o ponto de virada. A prova irrefutável de que o monstro tem uma alma, uma família, um coração. Mas a verdade é um soco no estômago. Aquela criatura não sabe o que é uma mãe. Demônios não criam famílias. Eles abandonam seus filhotes assim que nascem. Ela usou essa palavra porque ao longo de séculos caçando, a sua espécie percebeu um padrão de dados macabro. Toda vez que eles emitem o som "mãe", os humanos param. As armas tremem. Os olhos humanos enchem de lágrimas. Para o demônio, a palavra mãe não é um pedido de socorro. É um cheat code. Um código para desligar as defesas da presa. Eles sabem que você é escravo da sua própria empatia. Tudo o que o predador precisa é de 1 segundo de hesitação. Um único segundo em que você tenta entender a dor dele, para ele arrancar a sua garganta. E se a sua mente, desesperada por um final feliz, ainda tenta justificar as ações dos demônios com a velha desculpa da sobrevivência biológica, a série destrói esse argumento com um único diálogo. É uma aula magna de roteiro. Quando Frieren confronta o demônio das espadas, ela usa a nossa lógica humana para oferecer uma saída. Você não precisa comer humanos. Você poderia comer outras coisas para sobreviver. O demônio não abaixa a cabeça. Ele não responde, eu não tenho escolha. Ele não diz, eu estou morrendo de fome. Ele simplesmente sorri e pergunta, e por que isso me impediria de devorá-los? Entenda a gravidade absoluta dessa resposta. Se um predador caça por necessidade,
existe espaço para a diplomacia. Você pode criar regras, oferecer comida, assinar um contrato social. Mas quando o predador caça por preferência, a negociação não é apenas inútil. Ela é uma armadilha mortífera. Preferência significa que o mal é totalmente voluntário. Na psicologia forense, essa é a linha divisória que separa um assassino passional de um psicopata irrecuperável. Eles causam dor e morte não porque o ambiente os forçou a isso, mas porque eles querem, porque eles gostam do sabor da sua ingenuidade. Acreditar que você pode argumentar com um ser que vê a sua vida apenas como uma iguaria é o nível mais alto de delírio coletivo. E é exatamente por isso que a própria Frieren é tão atacada e incompreendida pelo público mais jovem. As pessoas a rotulam como fria, chamam a atitude dela de preconceituosa. Elas julgam Frieren com a moralidade de quem vive seguro atrás de uma tela de computador. Frieren não tem preconceito, ela tem dados. Ela tem séculos de experiência empírica observando a mesma falha humana se repetir até a morte. Os elfos eram a raça mais poderosa, antiga, mágica e respeitada deste universo. E mesmo assim, eles foram varridos do mapa e levados à beira da extinção pelos demônios. Isso não foi um desentendimento cultural. Foi uma limpeza de ecossistema feita por predadores alfa. Frieren carrega uma verdade sombria que poucos suportam ouvir. Os demônios não atacam apenas a sua carne, eles atacam as suas virtudes. Eles atacam o seu desejo por paz. Eles farejam a sua vontade desesperada de dar uma segunda chance. Eles sabem que você quer ser o salvador, e eles usam a sua bússola moral para te guiar direto para o matadouro. Mas existe um detalhe ainda mais doentio nessa dinâmica. Se os demônios são os predadores, por que nós continuamos caindo na mesma armadilha repetidas vezes? A resposta é dolorosa, por causa do nosso próprio narcisismo. A humanidade tem um complexo de salvador absoluto. Nós gostamos de acreditar que o nosso amor, a nossa empatia e o nosso diálogo são superpoderes capazes de curar qualquer mal. Quando um humano tenta dialogar com um demônio em Frieren, ele não está realmente tentando entender a criatura. Ele está tentando provar a si mesmo o quão moralmente superior ele é. É a arrogância da cura. Nós achamos que podemos domesticar o abismo. E os demônios? Eles adoram esse nosso traço de personalidade. Eles deixam você vestir a capa de herói moral. Eles deixam você fazer o discurso sobre tolerância e perdão. Porque enquanto o seu ego está sendo inflado, a sua jugular está exposta. O perdão, quando aplicado a um ser que não possui o hardware neurológico para o arrependimento, não é uma virtude, é suicídio. E é exatamente por isso que a frieza implacável de Frieren choca tanto o público. Ela é a única que não deixou o próprio ego nublar o instinto de sobrevivência. Ela não tenta salvar quem nasceu para destruir. Ela simplesmente aperta o gatilho. A obra de Frieren não é apenas uma fantasia sobre magia e elfos. É uma lição psicológica brutal de sobrevivência que você precisa aplicar na sua vida real hoje. Algumas pessoas, alguns seres, aprendem a imitar a empatia apenas como uma tática de infiltração. Eles aprendem a sua linguagem, estudam seus traumas e usam as palavras certas apenas para mapear os seus pontos cegos. Não falta amor a eles. Não falta compreensão. Falta simplesmente um motivo neurológico para se importar com a sua existência. Se você já cometeu o erro fatal de projetar a sua própria bondade em alguém que só queria te devorar, então você, mais do que ninguém, entendeu o terror silencioso de Frieren. Este canal é o seu arquivo confidencial de psicologia. Inscreva-se no Psicocinema para não ser feito de presa de novo, porque no mundo real, nem todo monstro tem chifres. Alguns deles sabem exatamente como dizer eu te amo. Até o próximo outro. Neste exato momento, O Stark e a Fern estão agindo daquele jeito estranho de novo. Acho que foi uma briga. Você pode mediar? Por mim, não tem nenhum problema. Mas por que você quer que eu medie? Porque mediar é a tarefa de um clérigo. Aí, o que está rolando aqui? A culpa é toda do Sr. Stark. Quero falar com um de cada vez no outro quarto. Eu só revidei o que ela fez comigo. E ela ficou uma fera. Quantos anos você tem? Você não sabe que as garotas não gostam que encostem no rosto delas assim do nada?
Eu vou pedir desculpas. E eu nem ligo de ele ter tocado no meu rosto. É que a mão que ele pôs no meu ombro era muito pesada. Então, fala que ficou assustada e faça as pazes com ele. Não seja tão bruto comigo. Desculpa. O Stark e a Fern estão agindo daquele jeito estranho de novo. Peraí, só preciso limpar rapidinho. Mas o que é isso? Que estranho. Pode entrar, Claire. Shuichi, essa casa... É, eu sei, ela é bem apertada. Não é isso. Não se preocupa com os meus pais. Eles estão trabalhando. Será que ele não enxerga o estado desse lugar? Olha, Shuichi. O que foi? Então, os seus pais trabalham até tarde todas as noites? Sim, eu sempre janto sozinho aqui embaixo na sala. E aí depois eu subo pro meu quarto. Tô acostumado já. Eu não tô falando disso. Pensa bem, quando foi a última vez que você viu seus pais? Quando foi a última vez? Desculpa, Shuichi. Peraí, só preciso limpar rapidinho. Mas o que é isso? Porque esse novo demônio de Frieren parece um monstro grotesco de 4 braços, enquanto a Aura e outros parecem humanos normais. O motivo por trás disso é genial e meio assustador. O anime já deixou claro que os demônios são predadores absolutos. Eles só imitam a voz e a aparência humana por um único motivo: criar empatia para enganar e devorar suas presas com facilidade. Fingir civilidade é apenas uma tática covarde de caça. Mas o Revolt quebra essa regra. Ele é tão ridiculamente quebrado e apelão no combate físico que simplesmente não precisa se esconder atrás de um disfarce humano. Assim como o Qual, que criou o Zoltrak, o Revolt resolve tudo na violência pura. Quem tem 4 braços armados e consegue fatiar um esquadrão de elite inteiro brincando não precisa de diplomacia ou um rostinho bonito para conseguir o jantar. Porque esse novo demônio de Frieren parece um monstro grotesco de 4 braços, enquanto a Aura e outros parecem humanos normais.